Olá, olá! Mais um podcast Diálogo Aberto a partir de agora no ar. Hoje nós vamos falar sobre um assunto importante e que preocupa a população do estado de Rondônia, sobretudo aqueles que têm negócios, né? São os voos cancelados no estado de Rondônia. Empresas justificam o alto índice, o alto número de processos judiciais para tirar os voos daqui. Eu recebo com muito carinho aqui o doutor Gabriel Tomazetti, advogado, especialista na área de direito do consumidor há 20 anos. Doutor, primeiro dizer que é um prazer tê-lo aqui participando do Diálogo Aberto. Seja bem-vindo. Obrigado, Edivaldo. O prazer é meu. É uma satisfação enorme poder estar aqui na Assembleia, levando informações extremamente relevantes para todo cidadão, não só o consumidor que voa, mas também é um assunto que impacta em toda a economia, em todo o estado, Edivaldo. Todo convidado, a primeira vez que eu estou entrevistando, eu sempre pergunto, o senhor é de onde? Eu sou de Presidente Prudente, interior de São Paulo, estou aqui desde 2004. Então eu já me considero... Paulista rondoniense. Paulista rondoniense. Tá bom. Doutor, essa justificativa... Bom, vamos falar no decorrer do bate-papo sobre a justificativa, mas perder voos em Rondônia, estamos no século XXI, Rondônia avançou tanto, e eu sempre defendia que deveria haver voos de Porto Velho para Ji-Paraná, que é o coração de Rondônia, dado em vista aí o número de empresários que pegam a BR-364, enfrentam 4, 5 horas de estrada para poder resolver um problema em Porto Velho. Aí o contrário está acontecendo, nós estamos perdendo voos. Qual a sua visão com relação a isso? Primeiro, a visão é de extrema preocupação, porque é um retrocesso assim, gigantesco, inacreditável, que causa perplexidade, Edivaldo. Especialmente porque falta clareza. A afirmação da companhia aérea, especialmente a Azul, que disse isso claramente, documentou essa informação, ela é inverídica. O suposto número alto de judicialização aqui em Rondônia, como ela alega, na verdade não impacta no custo dessas empresas, Edivaldo. Quem está dizendo isso? Não sou eu. A própria Associação Brasileira das Empresas de Aviação, da qual a Azul é uma das principais integrantes, ela diz isso num relatório chancelado pela ANAC. O custo dessas poucas e baixas indenizações é de cerca de 1% do custo total. Então é preciso rever a questão do combustível, uma compensação, né? Tem vários outros custos que são infinitamente maiores do que esse que é irrisório. Essa informação é inverídica. Olha, é interessante, é a primeira vez que eu estou... Já falei nesse assunto diversas vezes, é a primeira vez que eu estou tendo essa informação de forma concreta. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deu uma entrevista dias desses atrás e falou e não falou nada, não falou que vai resolver o problema. Fez questão de dizer que o querosene no outro governo era mais caro do que no governo dele. Mas nós precisamos de ações concretas. Eu pergunto ao senhor, deputados e senadores, deputados federais e senadores, podem atuar no sentido de rever essa situação? Porque está todo mundo acreditando. Eu, por exemplo, acreditava que a gente sabe que tem um número expressivo de ações judiciais e eu acreditava que realmente era um grande prejuízo para essas empresas. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Até porque, Edivaldo, é bem interessante, eu digo isso com muita tranquilidade, porque a gente atua bastante tempo nessa área. Se o problema fosse o número de indenizações na justiça, a empresa ia melhorar a estrutura dela, melhorar o atendimento para resolver esses problemas. Então, há má prestação dos serviços. Quando há um cancelamento, overbooking, que é uma prática terrível, a empresa vende mais assentos do que existe no avião. Então, assim, são práticas abusivas e falta de informações quando há cancelamento de voo, isso que leva às indenizações. E realmente elas são muito baixas em relação ao custo. Agora, voltando à sua pergunta, que ela é muito importante, a bancada federal, ela não só pode, como ela deve, e ela já está atuando. O deputado líder da bancada, Maurício Carvalho, nos informou de uma reunião, ela aconteceu 2 dias atrás, e essa reunião estavam lá os representantes das companhias aéreas. Existe uma outra reunião marcada para os próximos dias com a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. Então, acredito que a melhor solução, sem dúvida, é o diálogo e a pressão política. Deputados federais, senadores
governo do estado e também os deputados estaduais promovendo o debate, como a gente já está sabendo que vai acontecer uma audiência pública tanto aqui no âmbito estadual, na Assembleia, como na Câmara de Vereadores. Então isso é muito importante. Doutor, eu não sei, hoje a Azul já tirou alguns voos? Tirou muitos. Muitos voos. Muitos. Nós já estamos no prejuízo. Prejuízo gigantesco, Edivaldo. Conversando com as empresas, as agências de viagens, elas já narraram que os voos estão muito escassos. Tem gente indo de ônibus para iniciar o voo por Cuiabá. O valor dos voos está em torno de 5, 6 vezes mais, especialmente os mais urgentes. Então, o problema, inclusive, não é só de viagem de lazer e de negócios. Tem gente precisando sair do estado com urgência para tratar a questão de saúde e está ilhado. Então, a questão é muito séria. O estado de Rondônia viveu e vive um momento de expansão, de crescimento muito grande. Hoje, nós dependemos, por exemplo, para ir a Manaus, um voo, você teria que ir a Brasília primeiro, me parece. Isso aumentaria, impactaria em quanto numa passagem? Impactaria significativamente, certamente iria mais do que dobrar, né, porque não tem nexo, ir a Brasília e depois até lá. E é importante dizer, até pegando o gancho da sua pergunta, que os voos para cá, eles já não eram razoáveis em relação à quantidade, às conexões e escalas e também aos preços. Não estava bom o cenário. E teve um momento sinalizou um avanço, teve uma audiência pública no Congresso Nacional em 2019, nós estivemos lá juntamente com a bancada Rondônia e Acre se uniu, aí começou a avançar alguns voos para o interior e agora esse retrocesso, que é um absurdo. Doutor, eu comentei outro dia num programa, e aí se eu falei alguma besteira, o senhor pode corrigir, não tem problema, que a abertura de espaço para outras empresas talvez resolveria esse problema, porque vamos lá, vamos pegar aqui, vou falar de algo simples, transporte local, táxi. Antes o preço era um absurdo, você descia no aeroporto, vinha para o centro da cidade, você chegava a pagar 80, 90 reais. Hoje, com 10 reais, você praticamente faz esse trajeto. Por que isso aconteceu? Porque abriu para outras empresas, para outros meios. Não seria, de repente, o caminho para nós em Rondônia? Sem dúvida, Edivaldo. A abertura seria fantástica. Há uma obscuridade muito grande. As regulamentações, a forma de início e a retirada repentina desses voos nos mostra que essa regulamentação ela é nebulosa. A forma que as resoluções e as regras que envolvem todo o setor aéreo foram criadas, a gente começou a aprofundar isso nos últimos dias, é algo que assusta. A ANAC chegou a documentar para o Ministério Público Estadual, nós estivemos lá pessoalmente esses dias, dialogando com a promotora e somando forças nesse inquérito civil que está instaurado desde o final de junho pelo Ministério Público Estadual, a ANAC documentou de uma forma resumida aqui para que todos entendam que ela simplesmente o mercado é aberto, que ela não regula o setor aéreo. É inacreditável. Como é que fica a concessão pública, por exemplo? Pois é, ela disse que não é serviço público, que é um transporte de iniciativa privada. Nós ficamos assustados com isso, o Ministério Público também. Então, é algo que, cabe a pergunta, para que existe a ANAC? Vamos fechar, porque se é uma agência reguladora que serve para ter uma harmonia. Aqui ninguém é defensor cego do consumidor, tem que ter um equilíbrio. Então a região norte ela precisa ser igualada, tratando de forma desigual por estar mais longe, mas então a empresa que compense com lucro lá em outros estados, se fosse um aumento maior de custo por conta da distância, do combustível, que seja, compense em outros estados, mas isolar Rondônia e também o Acre, como fazia há pouco tempo atrás, é um absurdo, Edivaldo. Olha, eu vejo que tem muitos empresários aí já estão tomando muito prejuízo, Rondônia está perdendo muito, e a pergunta é, doutor, se persiste uma situação dessa, o que vai acontecer? O efeito cascata, nós conversávamos ontem no programa de rádio com a presidente, da agência brasileira, Associação Brasileira das Agências de Viagem, aqui representando Rondônia. O efeito cascata é gigantesco. Essas agências elas estão
perdida, sem conseguir atender o consumidor para novos voos, sem conseguir atender para as remarcações necessárias, porque as empresas estão impondo novos voos, simplesmente cancelaram o que já havia sido vendido. Isso é um absurdo, isso não existe no Código de Defesa do Consumidor. Existem diversos dispositivos nas relações de consumo que obriga a vinculação da oferta, tem que cumprir o contrato, não pode ter uma mudança unilateral. Aconteceu comigo, recebi um e-mail no domingo à noite, fui surpreendido com o e-mail dizendo, o seu voo para São Paulo no dia tal, tu não vai mais chegar lá às 10 da manhã, tu vai chegar às 9 da noite. E na volta, sua conexão que era de 1 hora em Cuiabá, agora é de 16 horas. Eu vou ter que dormir lá, vai atrapalhar minha programação, vai atrapalhar minha semana de trabalho. É um negócio absurdo, realmente. E aí é isso que está abrindo essas ações, porque é ação. Sim. Isso aí infringe o direito, né? Exatamente. Diretamente. Com certeza. E aí é o efeito cascata disso. O efeito cascata vai voltar para a própria empresa, que terão mais ações, os consumidores são lesados, seja numa viagem de negócios, a lazer ou questão de saúde, muitas pessoas saem daqui com cirurgias marcadas. Então, realmente é bastante preocupante, Edivaldo. Se eu perguntasse aqui, doutor Gabriel, o que fazer para solucionar esse problema? O senhor teria uma receita? Não. Com certeza, essa é a melhor pergunta. Por quê, Edivaldo? A gente até conversava agora há pouco com um amigo, o Dr. Moacir Pontes, advogado também, que é especialista em direito público, e a gente está unindo forças na análise desse problema, assim como nós fizemos em outros, que também envolvia agência reguladora, Edivaldo, e conversávamos o seguinte, justamente o que fazer. Então, nós entendemos inicialmente que o diálogo, sem dúvida, é a melhor solução. O diálogo de uma forma clara, transparente, sendo colocado na mesa o problema. Agora, acusar os consumidores de entrar muito com a ação, acusar o Tribunal de Justiça de que as sentenças afetam os custos, tudo isso de uma forma aleatória, sem trazer realmente o que eles precisam mudar, isso é errado. Então, a gente teve notícia de que houve promessas de redução, algumas promessas do governo do estado com as aéreas, essa informação precisa vir. Certo. Então, o que a gente defende? Que todos os atores sentem juntos. Então, teve reunião isolada ontem, uma reunião, ANAC, determinado senador, Tribunal de Justiça. Aí, daqui a pouco, se reúne, um exemplo, a Defensoria Pública e o Ministério Público Federal. Aí fica todo mundo para um lado, um faz audiência pública e fica só no discurso. Não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. Então, seria realmente sentar à mesa, bancada federal tem que estar junto, governo do estado, sem sombra de dúvidas, PROCON estadual, a gente não sabe o que está sendo feito de efetivo até o momento, ministérios públicos, porque certamente tem omissão, se não prevaricação dos diretores da agência reguladora, digo isso com tranquilidade, porque a gente fez análise dessa regulamentação, e colocar isso na mesa e falar como nós vamos resolver a curto prazo, a médio e a longo, porque não é só retirada de voos. Nós temos a questão das escalas e conexões com dificuldade. Nós temos visto há muito tempo vantagem abusiva, qual seja, Edivaldo. Isso é muito interessante, até porque os consumidores às vezes fazem isso. O preço do voo até Brasília é R$1.000, exemplo. Se você pega um voo até Cuiabá, custa 500 e passa por Brasília. Ou seja, tu desce lá, pagou mais barato, então fica muito claro e óbvio que eles estão tendo uma vantagem indevida nesse primeiro trecho. Por quê? Porque as pessoas que vão para Brasília, em tese, teriam mais recurso, não se sabe. Então, essa regulamentação para ter equilíbrio, não é para enfiar a faca nas companhias, não. Para ter equilíbrio, ela é necessária, precisa ter essa transparência, é o que diz o Código de Defesa do Consumidor, é o que diz a Lei de Concessões. De forma empírica, está havendo uma negligência por parte da ANAC. Uma negligência sem sombra de dúvidas por parte da ANAC e também uma falta, com todo respeito, se está sendo feito algo, não está sendo trazido com clareza, uma falta de estratégia e de questionamentos técnicos adequados pelos órgãos fiscalizadores, por quem tem o dever de fiscalizar. Então tem que questionar a ANAC. Como assim você permitiu essa retirada? O PROCON tem que falar, companhia aérea, como é que foi isso? Quantos consumidores foram lesados? Quantos voos efetivamente cancelados? Tem que aplicar o poder de polícia dele, o poder administrativo de multar. Então, assim, existe muita coisa para ser feita em relação a cada um desses atores. Doutor, quem seria o ator que
poderia startar isso? É o governo do Estado? Quem? O senador? Quem? A Assembleia Legislativa? Quem? Muito legal a pergunta, embora eu não estivesse preparado para essa, mas eu penso, né, até pegando o gancho da sua própria indagação, eu penso que o governo do Estado, por ser o maior interessado por gerir tudo isso, tanto em relação a eventual concessão de algum benefício tributário, um estudo da Cefim... E o desenvolvimento do Estado. O desenvolvimento do Estado, o turismo, enfim, eu penso que o governo do Estado tem que encabeçar, chamar a bancada, ajudar nessa articulação com todos os órgãos, botar o PROCON para funcionar e promover isso, encabeçando. Agora, certamente, todos os outros são de extrema importância, Edivaldo. Importante, o senhor falou de uma coisa que é interessante, viu, gente? Esse negócio de ficar debatendo dois órgãos, aí dois órgãos do outro lado, dois do outro, aí um senador, para ganhar vantagem de mídia, midiática, faz lá uma reunião, fui lá na ANAC, publica, isso não resolve. Não. Isso não resolve. Já tivemos problemas aqui em Rondônia, doutor, e eu posso citar isso, que a falta da energia elétrica, de estender o linhão para o interior do estado de Rondônia, que alguns ficavam fazendo esse papel. Eu tive uma reunião, só resolveu quando a bancada sentou e começou a discutir Rondônia de verdade. Eu acho que a Assembleia Legislativa está fazendo esse papel, mas tem que chamar os atores envolvidos, todos, como disse aqui o doutor Gabriel, todos para participar desse debate. E nós não podemos aceitar, gente, aqui para nós, vamos ser sinceros, sabe, até eu acho que a estima do povo de Rondônia vai lá embaixo com um negócio desse, não vai, doutor? Eu achei fantástica a sua fala, eu tô sorrindo aqui porque eu me identifico com isso, eu me sinto constrangido, é como se fosse um tapa na cara, é a mesma coisa chamar a gente de, me desculpa, mas de palhaço. Assim como eu vou trazer até um exemplo aqui, fazendo uma analogia, Edivaldo, na ação civil pública que a gente discutiu o fim dos apagões aqui, nós conseguimos com uma liminar na Justiça Federal, uma ação civil pública promovida em conjunto, e a gente somou nessa articulação, e foi muito interessante essa experiência lá atrás, e que é o que eu recomendo agora. A gente descobriu nessa ação, estudando esse assunto, que a agência reguladora ANEEL, ela permite um tratamento pior para o consumidor de Rondônia em relação a dois índices, quais sejam, acabou a energia na casa do Edivaldo, o Edivaldo, como ele mora em Rondônia, ele pode ficar até 2 horas sem energia. Enquanto o João, que mora lá em São Paulo, em Minas, ele pode ficar só 10 minutos. E o Edivaldo, na sua casa, tu pode ter 10 quedas no ano e lá em outros estados, na região sudeste e sul, de repente só 2 quedas. Isso existe? Isso existe, isso está documentado na ação civil pública na Justiça Federal. Eu dei exemplos não precisos, mas existe uma discrepância gigantesca em relação a esses dois índices, frequência e tempo de duração. E o problema é o seguinte, não é só esse. O nosso questionamento, é compreensível que em Rondônia tenha mais quedas, um estado que tem menos indústria, lá em outros estados que tem mais indústrias, essas quedas realmente tem que resolver mais rápido para não prejudicar muitas indústrias e tal. Tudo bem, o problema é que esses índices estão piorando ao invés de ter uma melhoria a médio e longo prazo. Ou seja, continuamos enxergando os rondonienses como isolados do país, tratando de forma injusta, indigna, tratando a gente como palhaço, desculpa a expressão, e fica por isso mesmo, ninguém questiona, não tem um órgão questionando isso, só nós que estamos gritando lá na ação civil pública sozinhos. Então, se a gente está cansado, realmente é um absurdo. Olha, doutor... revoltante, desculpa o desabafo. Mas isso aqui, esse podcast é para isso mesmo, é para informar, trazer à tona aquilo que é preciso ser discutido. A gente viajava tempo atrás, aí fora de Rondônia, e era até engraçado. As pessoas perguntavam, vem cá, como é que é lá, onça no meio da rua, lá, você encontra onça? Mas o pessoal acha que Rondônia, cara, a gente não pode aceitar isso, não. E isso a gente tem que cobrar da nossa bancada, é a bancada federal. Eu já falei, repito 500 vezes, doutor, que Rondônia precisa fazer campanha de mídia. Mídia para dizer para o Brasil quem é Rondônia. Sim. Paraná faz, outros estados fazem, mostrando as potencialidades. Por que nós de Rondônia não podemos fazer uma mídia nacional para mostrar quem é Rondônia? Exatamente. Então, assim, doutor, eu fico triste e ao mesmo tempo fico agradecido do senhor ter vindo aqui nesse bate-papo, porque eu, por exemplo, já estava, como é que é as coisas? Eu já estava acreditando que a empresa aérea sofria muito
um baque muito grande, porque teve um grupo aqui em Porto Velho, de uma igreja aí, eles foram viajar para um evento, um grande evento, e o avião devia ter lá, estava lotado de gente daqui de Rondônia. E os voos não deu certo, atrasou, e tomaram grande prejuízo, todos entraram com ação. Então eu imaginava, não, a empresa deve estar tomando um baita de um prejuízo, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. E os empresários, especialmente esses grandes, né, de grandes companhias, eles fazem conta. Essas indenizações não pesam no bolso, porque se pesasse, eles iriam criar uma estrutura mínima de atendimento para dar uma resposta melhor para essas pessoas quando acontece problema. Porque eu gosto de explicar isso, Edivaldo, porque geralmente são no mínimo 2 atos ilícitos. Ou overbooking ou cancelamento indevido. Eu não estou falando aqui de mau tempo, pelo amor de Deus, que aí é causa excludente da responsabilidade. Eu estou falando de cancelamento indevido, situação que... Overbooking, no caso, é quando a empresa é a responsável pelo que aconteceu, né? Melhor exemplo, overbooking é uma prática odiosa, é uma prática, eu vendi lá 200 assentos e tem 120, um exemplo. Aí as pessoas vão lá, cadê meu assento? Não, vendi em duplicidade apostando que alguém não ia. Cancelamento de passagem, porque você não Cancelamento, enfim. Então, assim, tudo isso acontece... E eu ia dizendo que essas empresas fazem conta, porque se realmente pesasse no bolso, elas iriam investir um pouco mais em atendimento para dar uma assistência melhor, como acontece em outros países, para que esses consumidores não buscassem a justiça da forma que vem buscando. Se existe judicialização de processo, e o Tribunal de Justiça foi muito feliz ao dizer isso, é porque existem ilicitudes, existe uma má prestação de serviço e prejuízo ao consumidor. Não existe nada que está sendo cobrado indevidamente, senão o judiciário iria negar. Doutor, o senhor falou aí do PROCON, que precisaria ver o que o PROCON está fazendo, qual a atuação dele, né, nesse caso. O PROCON pode atuar diretamente específico nesse caso? Pode, o PROCON deve atuar, sem sombra de dúvidas, e aí sempre eu gosto de frisar a questão da limitação por ser um órgão estadual, então o peso, entre aspas, do PROCON em relação a uma cobrança da ANAC certamente vai ser menor do que se for do Ministério Público Federal, certo, que tem competência, da bancada federal, que está em Brasília lá e tem competência diretamente, politicamente, até mesmo para instaurar uma CPI, que é o que nós recomendamos, uma CPI das agências reguladoras, especialmente da ANAC nesse momento. Então o PROCON ele tem o poder, Edivaldo, de apurar, notificando essas empresas com questionamentos precisos e já estrategicamente pensados para dimensionar o prejuízo e, proporcionalmente ao prejuízo, a lesão que foi causada a um número de consumidores, aplicar multa. Está lá no site do PROCON, quem tiver curiosidade de verificar, tem um local do site onde tem as regulamentações e tem uma portaria que trata especificamente da multa. Até hoje, eu gostaria de saber, mas eu não tenho essa informação, até hoje eu não tenho conhecimento de nenhuma multa que foi aplicada e paga aqui no estado de Rondônia. Em outros estados, as multas são pesadas quando acontecem situações dessa magnitude que prejudica toda a coletividade. Okay. Mas assim, fazer a ressalva, desculpa. Sim. Mudou recentemente a estrutura do PROCON, eu quero acreditar que isso vai servir de estímulo para o órgão realmente atuar. Não estou aqui fazendo uma crítica, é uma crítica construtiva. Eu estou dizendo que pode ser feito, sim, entende? É nesse sentido, eu não estou aqui batendo no PROCON, não. Eu acho que é importante a gente, na verdade, doutor, a gente precisa, eu vou dizer, catucar mesmo, né? Sim. Porque todos nós estamos sendo prejudicados. O estado de Rondônia está sendo prejudicado. E, gente, aqui para nós, ninguém merece, né? Ninguém merece. Pelo amor de Deus, tirar voos de Rondônia, gente. Sim. Nós precisávamos mais. A gente precisava, no Rondônia, ter voos para Ji-Paraná, Porto Velho, Ji-Paraná diário. Pelo menos um voo, pelo menos um. Eu conheço diversos empresários, doutor, que vêm de Ji-Paraná em Porto Velho para resolver um probleminha. Ele tem que vir aqui. E aí ele vem, você imagina, gente, são 8, né? 4, 8, ou 5, 10. 10 horas de estrada para resolver um problema.
Sim. Poxa, já imaginou que tempo o cara perde com isso? Sim. E conheço muitas pessoas que perderam. Eucatur, quantos funcionários a Eucatur perdeu, né, de acidentes nessa BR? Porque está muito complicado. Então, assim, nós temos que lutar por Rondônia. Aí não é uma crítica ao PROCON, é chamar o PROCON, PROCON, governo de Rondônia, todos os entes, para realmente a gente brigar por isso. Doutor, perfeito. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui. Fiquei muito feliz, esclarecedor esse nosso bate-papo. E espero poder entrevistá-lo mais vezes aqui no programa. Sou eu quem agradeço, é sempre uma imensa satisfação para mim, que gosto muito dessa área, poder falar diretamente com a população sobre problemas que atingem aí toda a coletividade. Obrigado pelo convite. Obrigado. Grande abraço, até o próximo programa.